Vasco, Americano, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Goitacás. Acho que tá nítido o programa de hoje, né? A gente vai falar de futebol, de paixão, de torcida, de briga no estádio. Esse é o assunto de hoje. Eu quero começar conhecendo a paixão de vocês. Onde foi que surgiu? Quem começa falando pra gente? Pode ser eu, né? Cara, assim, foi... A minha paixão pelo Vasco começou dia 21 de maio de 1991, que foi meu nascimento. Então, eu, assim, quando eu tinha 2 anos, me vestiram a camisa do Flamengo, escondido do meu pai. Meu pai estava trabalhando e era a única foto que eu tinha com a minha avó. E depois que eu cresci e soube dessa foto, rasguei a foto. E quando eu tinha 4 anos, me vestiram com a camisa do Botafogo. O Botafogo foi campeão brasileiro e eu também rasguei a foto. Porque... Destruindo as provas, né? E não existe mais. E assim, quando o primeiro flash que eu tenho de noção da minha vida foi a rebolada do Edmundo em cima do Gonçalves, na final do Campeonato Carioca de 97, que não ganhamos, infelizmente. Mas ali foi o Cupido atravessou a... Ali deu aquele estalinho. Esse não é o meu tem time. Jeito. Esse é o meu time. Essa é a minha camisa, essa é a minha paixão. E eu carrego isso, faço questão de mostrar para todo mundo que o Vasco se tornou uma coisa que só não está acima da minha família. O Vasco é da minha família. É do meu pai, é da minha mãe, é da minha irmã e ponto. Então, o Vasco... Pra mim é tudo, entendeu? Tudo de bom na minha vida. Quando eu tô triste, o Vasco vence e me alegra. Quando eu tô feliz, o Vasco perde, eu fico chateado. Mas aí no outro dia eu lembro que eu sou Vasco, então bola pra frente, cabeça erguida e vamos com tudo. Juan, de onde surgiu a sua paixão? Foi algo bem estranho, né? Porque surgiu da minha bisavó. Na minha casa nem todo mundo curte futebol e é algo que eu tenho em comum com ela, com a minha bisavó. E eu não tinha costume de ir aos estádios aqui em Campos, até que, num certo momento da minha vida, um amigo meu me chamou para conhecer o Americano, me apresentou o Americano. Então a gente foi num jogo e foi uma paixão na hora. Na época era o Godofredo? Não. Não foi aqui? Eu cheguei a frequentar jogos no Godofredo, mas eu ia como torcedor comum. Mas a paixão se iniciou foi no estádio do Goitacás, no Ari. E lá foi em 2015 que eu pude conhecer o Americano, conhecer a torcida do Americano. Então essa paixão é recente? Sim. Bacana. E foi lá que eu me apaixonei e mergulhei de cabeça no Americano, me tornei alvinegro de corpo e alma. Eu não troco o Americano por nada na minha vida. Como ele mesmo falou que é pelo Vasco, é o Americano. Depois da minha família vem o Americano. Onde o Americano for jogar, a gente vai atrás, eu vou vestindo a camisa. Onde a gente for no mundo, a gente vai levar a camisa do Americano também, porque é time pequeno, tem que conhecer. E é assim, é uma paixão enorme, que a gente não tem como explicar, é algo inexplicável. A gente tem outro torcedor do Americano aqui. Nilvinha, daqui a pouco eu sei que você tem uma história legal para contar pra gente, mas a gente tem um outro torcedor do Americano aqui, não é, Bernardo? Conta pra gente, cadê seu microfone? Aí, ó. Ih, apareceram 2. Você torce pro Americano? Sim. Pra mais quem? O Vasco, PSG. Mais quem? Tem mais? Que é azul.
E aquele time azul que você gosta? Grêmio. Grêmio. São muitos times. E tem mais um que é Real Madrid e Bayern. Tem mais... E me diz uma coisa, lá na sua casa todo mundo torce pro americano? Não. Minha mãe é Goitacás e meu irmão. Então, seu irmão também é Goitacás? É. Patrícia, como é que fica essa rivalidade? Em dia de clássico, como é que funciona? Aí é complicado, porque lá são duas rivalidades, né? Flamengo e Vasco, eu sou flamenguista, meu marido é vascaíno, e Goitacás é americano, que sou eu e meu filho mais velho Goitacás, e ele e o pai americano. E aí fica complicado, fica dividido. E aí eu fico no meio também dele, do meu filho mais velho, que aí tá naquela fase de implicância. Então fica um mexendo com o outro, aí briga. E a gente fica naquela de falar que não pode brigar por causa de futebol. Mas é uma fase complicada. Que é a fase daquela implicância de irmão, normal. Que gosta de ficar cuxicando até um explodir. E aí quando é o futebol, isso agrava, né? Porque um fica zoando o outro, um fica mexendo com o outro. E é complicado mediar isso. Em relação a mim e o meu marido, a gente, quando namorava, a gente brigava muito por causa de futebol. Né? Mas aí a gente já está há 16, 17 anos junto, então a gente já está em uma fase que já passou. Mas na época de namoro, a gente ficava sem se falar por causa de futebol. Olha. Né? E aí eu sou fanática por futebol e ele também. Porque ainda não é aquela maioria das mulheres que entendem e que gostam de futebol. E aí lá em casa eu entendo e gosto, então eu bato de frente com ele. Então ele, nem tudo que ele fala eu abaixo a cabeça ou fica só naquela conversa, mais ou menos. Eu debato. E hoje a gente dá risada, uns ou o outro, mas na época de namoro tinha problema sim, tinha problema feio da gente ficar sem se falar por causa de futebol. Você falou de mulher no futebol, daqui a pouco eu vou querer falar sobre isso. Se ainda existe machismo nesse meio. Nilvinho, quero ouvir a sua história. Então, eu nunca fui muito ligada a futebol, mas eu sou apaixonada pela minha família. E o meu avô era vascaíno, doente. E à medida que ele foi envelhecendo, ele começava a passar mal no dia do jogo do Vasco. Então eu virei uma vascaína fervorosa, porque eu ficava muito preocupada com ele. Então, o dia que o Vasco perdia, era muito angustiante aquele jogo, o gol contra o Vasco, porque ele ia ficando vermelho e a pressão literalmente subia muito. Então, todos nós viramos vascaínos, assim, e eu sou vascaína até hoje. Helene, de onde surgiu a sua paixão? A minha paixão, igualmente ao colega vascaíno aí, foi quando eu nasci, há 42 anos atrás. E, diferente dele também, lá em casa não teve crise de identidade. Foi a camisa do Flamengo de lá até hoje, não teve nenhuma outra camisa. Eu sou rubro-negro, todo mundo lá de casa é rubro-negro, quem nasce é rubro-negro. Não tem escolha? Não tem escolha, lá em casa não tem escolha. Primeiro se fala membro quando nasce, depois vem papai, mamãe, titia. Meu primeiro é Flamengo, no próprio hino, acima de tudo rubro-negro. E é até hoje, eu frequento o estádio desde 87, o primeiro jogo que eu fui no estádio foi Flamengo e Santa Cruz, Copa União, 3-1 Flamengo, 3 gols de Zico. Então, primeira vez que você vai ao estádio, Maracanã, 120 mil pessoas. O Flamengo ganha de 3-1 com 3 gols do maior ídolo da nossa história, aí é difícil você trocar de clube. É verdade. Welton, você, da onde surgiu a paixão pela estrela solitária? Bom, se fosse para seguir a linhagem da minha família, eu hoje seria flamenguista, porque todos são flamenguistas. Mas aí, quando eu passei a entender um pouco de futebol, passei assim, a ter conhecimento e optei por ser botafoguense e sou botafoguense até morrer, entendeu? E na minha família, eles me criticam, poxa, todo mundo flamenguista, só você botafoguense, fazer o quê? É paixão, né? A gente não escolhe, isso aí a gente escolhe e foi o que eu optei ser botafoguense, sou botafoguense. Eu acho que no final das contas o time é que escolhe a gente, né? Eu me identifiquei com o Botafogo, entendeu? E tô até hoje e vou continuar sendo sempre isso aí. Temos uma tricolor aqui, Angélica, conta pra gente, da onde vem a sua paixão tricolor? Então, a minha paixão tricolor, ela surgiu depois de um bom tempo. Porque isso você falou agora, é o time que escolhe a gente, né? Quando eu era bem pequena, uma vizinha me induziu a ser vascaína. Ela me dava camisa, ela me deu camisa do Vasco. Se eu procurar, ainda tem essa foto, perdida em casa. Ela assistia o jogo do Vasco junto, só que aquilo, com o tempo, eu vi que aquilo não me fazia feliz. Não era o clube que eu queria torcer pro resto da minha vida. E meu pai é tricolor inchado e tem um primo meu
meu também, que é tricolor. E eu vivia vendo jogos com eles e com o tempo aquilo foi me fazendo feliz. E eu passei a gostar de futebol no pior momento do clube, que foi em 2009, quando ele perdeu 13 jogos seguidos, estava pertinho de ir para a Série B. E foi ali, naquele momento, que o Fluminense jogava mal no Campeonato Brasileiro, que eu me apaixonei mais ainda pelo clube. Eu acompanhava meu pai e a gente ia pro bar ver jogo junto. E daí surgiu essa paixão pelo Fluminense. Hoje, graças a Deus, sou tricolor de coração, muito feliz. Tenho um namorado também que é tricolor, graças a Deus. E a gente está aí nessa vida, esse clube que eu aprendi a amar com o tempo e que soube me acolher também. Os nossos músicos também torcem para um time de futebol em comum, né? 2 flamenguistas. Aqui com a gente, Ive Cabral e Álvaro Manhães, os 2 flamenguistas. Conta pra gente de onde surgiram essas paixões. Então, minha mãe é vascaína. Então ela queria que eu fosse vascaína, mas como eu sou do contra, eu acabei criando a paixão pelo Flamengo assistindo os jogos. Eu gostava e meu irmão também era flamenguista, então foi criando essa afinidade com o time. Não sou uma pessoa muito assídua no futebol, mas gosto muito do Flamengo e torço do Flamengo. Você, O marketing do Flamengo é muito bom, né? Você tem aí um time que é muito falado, até pelas torcidas rivais. Né? Eu acho que esse é o maior marketing do Flamengo. Eu acho que também, vai ver que todo mundo é anti-flamenguista em alguns momentos. Mas, enfim, o futebol é um esporte maravilhoso. Né? A cor da camisa, ela encanta um pouco a nossa visão, o nosso imaginário. Né? Eu lembro quando eu sempre gostei muito de jogar bola. Agora, acompanhar mesmo os campeonatos, eu não tinha muita paciência para ficar esperando o jogo terminar. Então eu saía para andar de bicicleta. Bernardo, não me escuta, você tem futuro. Né? Porque o futebol, ele tem uma coisa de você gostar de verdade. E eu gostava do jogo. E eu me encanto com o time com camisa e o time sem camisa. Para mim, ele tem um valor importante também, né? Quando a gente jogava peladinha na rua e tal, que voltava para casa sem a tampa do dedo, não tem? Então, eu sou desse tempo, né? O tempo que você não precisava da camisa necessariamente para amar o futebol. Em que no final mesmo, o que eu gostava de torcer era pela seleção brasileira. Todo mundo lá em casa fluminense, né? E eu optei pelo Flamengo, talvez por ser do contra, eu sou meio do contra na família. Mas, enfim, não acompanho muito o futebol, como disse, gosto muito do esporte, mas não tenho o costume de acompanhar. Prefiro outros esportes, tipo tiro ao alvo, que é mais rápido, né? Arco e flecha, que rapidinho tem o resultado. Mas eu acho o futebol uma cultura importante. Né? Natação, adoro natação. Mas o futebol é um patrimônio cultural brasileiro, né? O Brasil acabou adotando o futebol com um ar de cultura. E eu acho que isso tem um valor. Você falou uma coisa que é muito verdade. Eu acho que o maior valor do futebol é a várzea. É aquele futebol que você joga em qualquer campinho que aparece na frente, e hoje a gente tem cada vez menos isso, né? Afinal de contas, os campos de várzea viraram prédios. E aí a gente vê um número cada vez menor de crianças brincando de futebol na rua, né? Na periferia você encontra isso, né? Mas a periferia em Campos é diferente da periferia, por exemplo, do Rio de Janeiro, que tem morro, que tem o morro. Campos é planície, né? Então você não tem uma visão de longe de um grupo de crianças jogando bola. E hoje em dia tem os games, né? Se jogar futebol, vai pro videogame. Tem muito. Que é mais prático e as crianças acabam optando Ninguém fica por isso. sem o dedão, né? Igual tá jogando. É verdade. Machucado, né? Não rala mais. Mertiolate nem arde mais. Virou um cara que ele chegava todo enfaixado na escola. Mas dificulta muitas relações essa troca, né? Porque é muito importante essa troca pessoa a pessoa. A inteligência emocional, ela acaba prejudicada. Porque no videogame é você e a máquina. Então você acaba não desenvolvendo funções que são super importantes para a vida. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já com esse assunto que desperta paixões. E é claro que a gente vai para o intervalo com música, né?